Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, @Pastor Gilson Paulo Oficial. Quero aqui, desde já, louvar a Deus pela sua vida, pela sua existência e pelo fato de você considerar a mim um tempo do seu tempo para que juntos possamos crescermos pela palavra de Deus no canal Crescendo pela Palavra. Desde já, te solicito que você venha curtir, comentar e compartilhar. O famoso triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Dessa forma, a plataforma entende que o vídeo é relevante e, por conta disso, ele passa também a divulgar para outras pessoas. Portanto, aí, dê uma paradinha, vá lá que agora curta, comente e compartilhe e vamos juntos seguindo aqui em frente nessas abordagens das lições que compõem o atual trimestre da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, estamos estudando os grandes temas do fim, dentre eles, a lição de hoje, lição de número 3, cujo nome é exatamente este, olha só na sua tela, o arrebatamento da igreja. É um tema que ressalto, que faz parte da revista publicada pela editora Central Gospel. Tema importante, e aqui nós veremos aqui para a glória de Deus. Portanto, aí fique atento, porque nós vamos crescer aqui pela palavra. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, somente um anúncio. É este que está agora na sua tela. Olha, seja um apoiador do canal. Chave Pix 219-8477-8523, repetindo, 219-8477-8523. É uma forma de você abençoar a minha vida e, sobretudo, me possibilitar o aprimoramento do canal aqui no YouTube, no que diz respeito a material de qualidade, uma câmera satisfatória, um microfone a contento, visando te servir com excelência para a glória de Deus. E, além disso, você terá a oportunidade de semear em terra fértil e, portanto, colher 100 vezes mais. Abre o coração, deixa Deus te usar e vamos juntos nessa obra, porque em breve teremos aqui novidades, um estúdio pronto para que nós possamos gravar e transmitir as nossas aulas para a glória do nome do Senhor. Aqui, dito isso, então, aqui seguiremos a nossa aula. O texto bíblico básico se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Até poderia colocar o 18, né? E o texto áureo, 1 aos Coríntios 15, 52, que nos diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, né? Então, que veja que, na verdade, tanto o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, bem como também a sua carta à igreja de Corinto, versam sobre esse tema tão relevante do arrebatamento, né? Do verbo arrebatar, e aqui veremos essa temática com mais clareza. E aqui já de cara, no momento, no abrir e fechar de olhos, é o tempo do átomo, o tempo da urgência, o tempo do agora, no piscar de olhos, num fragmento, Deus nos arrancará desse mundo e estaremos para sempre com o Senhor. Os objetivos da lição de hoje: primeiro, entender o significado do arrebatamento para a relação da grande tribulação, milênio e dos grandes temas do fim. Também aqui discorrer sobre os milagres que decorrerão ou que correrão durante o arrebatamento. E, por fim, aqui, renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. E aqui, eu dei na aula passada, e repito aqui agora nesta, umas recomendações básicas quando tratamos de escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Primeiro, ter afinidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso intérprete. Ele que nos ilumina, nos esclarece, nos ensina. Jesus mesmo disse que nos daria o Espírito Santo e ele nos ensinaria todas as coisas
você pode, através do Espírito Santo, ser também iluminado e compreender. Aqui ressalto que o Apocalipse, inclusive, é uma revelação de Deus para nós. Se você tem o Espírito Santo e vive de acordo com a sua mercê e orientação, com certeza você também desfrutará das verdades bíblicas. O próprio apóstolo Paulo afirmou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Paulo não queria que a igreja vivesse debaixo do manto da obscuridade, mas, pelo contrário, no manto da luz, né, compreendendo, entendendo as verdades de Deus para nós. Interpretar o texto bíblico à luz do contexto, porque normalmente as heresias começam quando há essa violação de uma regra básica da hermenêutica, que é a regra do contexto. Você precisa interpretar o texto à luz do seu contexto para que você não venha cometer nenhum tipo de heresia. E também é claro que aprender a sistematizar os eventos futuros, de modo que você não coloque de modo desordenado. Ao organizar, saber o que vai acontecer, ajuda muito na interpretação dos eventos escatológicos. E, por fim, aqui, ter cuidado com as ações dos falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos, que tentarão minar a unidade da igreja através da heresia. Fique atento, peça a Deus discernimento e vamos em frente, em nome de Jesus. Bem, o tema de hoje, o arrebatamento, está relacionado também à volta de Jesus, né? Claro que a volta de Jesus é maior do que o arrebatamento, porque a sua volta envolve o arrebatamento, envolve o julgamento das nações, envolve, né, a ação dele de atuar contra o anticristo e o falso profeta e a besta. Portanto, é mais amplo. Mas no pacote nós temos o arrebatamento. No cenário profético, ele, né, o arrebatamento, assinala o primeiro grande evento escatológico que se dará início à contagem regressiva em sua parte final do fim dos tempos. Porque a partir dele, na verdade, o arrebatamento, após ele, estartará o início da grande tribulação, uma época de 7 anos, que tem a ver com as 70 semanas de Daniel. Então, portanto, ele inicia antes, starta a grande tribulação e, portanto, ele retoma esse calendário, essa cronologia escatológica que está nesse momento em aberto em função do tempo da dispensação da graça, uma vez que a igreja for arrebatada, o espírito do anticristo vai reinar sobre esse mundo, e então começará aí a grande tribulação. E nesta aula de hoje, nós compreenderemos a verdade bíblica acerca deste assunto tão relevante, a fé cristã. Só que para te orientar e te recordar, eu fiz um quadro, até apresentei ela passada, sobre os eventos escatológicos, buscando aqui dar uma visão mínima cronológica. É um quadro resumido, é claro, sintético, há aqui lacunas importantes, mas minimamente te dá uma visão global. Eu vou até aqui ampliar esse quadro para você que tenha uma ideia aqui mais ampla a respeito dele, né? Aqui, ó. Nós temos aqui, na base horizontal, abaixo, a igreja, que tem a ver com esse plano aqui da Terra. Ela está aqui militando, atuando, né, em pleno vigor, em plena participação, até que a trombeta soará, durante a primeira fase da segunda vinda. E quando a trombeta soará, nós seremos arrebatados, porque subiremos, a setinha aqui para cima. E aí, a partir daqui, estaremos no ambiente celestial, no céu. E no céu já desfrutaremos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Enquanto no céu nós teremos o tribunal e as bodas, na terra nós teremos aqui, ó, a chamada grande tribulação, que corresponde a 7 anos, que é a última semana de Daniel, a famosa 70ª semana de Daniel, um período de 7 anos divididos em 2 partes. 3,5 de paz, falsa paz, e 3,5 de grande tribulação, jamais vista na Terra. Nessa época aqui, na Terra, você pode ler, inclusive, Apocalipse do 6 ao 19, para saber dos eventos que acontecerão durante esse tempo na Terra. Né? A Bíblia diz que aqui os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas tocadas e as 7 taças da ira de Deus derramadas. Né? É o famoso tempo de angústia para Jacó, dores de parto, dores intensas aqui
na grande tribulação. Ao final de 7 anos, né, enquanto no céu estaremos em paz e a terra em tribulação, ao final dele, Jesus voltará mais uma vez, que é a segunda fase da sua vinda, a chamada manifestação. Nessa que ele virá com a igreja e com os anjos, julgará aqui as nações, derrotará o anticristo, o falso profeta e o dragão, né, lançando-os, portanto, o dragão em cadeias, preso durante 1000 anos, julgará nações, as nações amigas, as ovelhas, entrarão aqui para reinar com Cristo também na terra, um tempo de 1000 anos literal, no qual Jesus reinará e regerá a terra com mão forte, né, para a glória de Deus. E ao final de 1000 anos, o diabo será solto mais uma vez, provocará aqui uma rebelião, aqui então Jesus derrotará o diabo e lançará o diabo, né, e o Hades no inferno, portanto, aqui um momento de julgamento final, que tem a ver com o grande trono branco. E, por fim, pós-trono branco, que é a sentença final, dar-se-á início ao estado eterno para a glória de Deus, à luz da palavra de Deus. O que nós veremos hoje é essa parte aqui inicial, do arrebatamento, ou seja, aqui analisar a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Vamos lá, aqui em nome de Jesus, né? As principais perguntas sobre o arrebatamento. As principais perguntas sobre o arrebatamento. Vamos lá. A primeira pergunta é esta: o que é arrebatamento? Né? O que é arrebatamento? É uma doutrina bíblica, uma doutrina neotestamentária, apostólica, ensinada por Jesus, pelos apóstolos. Jesus mesmo disse que seria 2 no campo, né? Um seria tomado, outro deixado. Já referência aqui ao arrebatamento. O apóstolo Paulo ensinou com veemência, com clareza, em várias cartas, dentre elas a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, as 2 cartas, e sempre ensinando sobre a doutrina do arrebatamento. A palavra em si não encontra o verbo se arrebatar, mas a doutrina com certeza, porque Jesus mesmo disse que um será tomado e outro será deixado. O apóstolo Paulo ensinou para nós, ao escrever a sua carta à igreja que estava em Corinto. Ele afirmou com veemência, né, que eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui já fala uma ideia de que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Né? Eis que vos digo um mistério. Por que um mistério? Mistério tem a ver com aquelas ações em que você pode conhecer parte dela, não a sua totalidade. As verdades, a compreensão, o entendimento profundo, verdadeiro e completo acerca do arrebatamento, nós teremos quando de fato ele acontecer, Mas Paulo aqui nos deu muitas informações a respeito dele. Dentre eles, Paulo afirmou que será um rapto. Aqui é claro, rapto tem a ver com a ideia de violência, a ideia de ímpeto, a ideia de arrancar com força. A palavra arrebatamento vem de um verbo grego chamado harpazo. Esse harpazo tem a ver com ímpeto, apoderar-se, reivindicar avidamente, intensidade, reivindicar avidamente, levar com velocidade e surpresa. É a ideia do arrancar com ímpeto, com força, tirar com violência, tirar com força. A igreja será arrancada com mãos fortes. A igreja será arrancada dessa terra com mão forte. Deus intervirá nesse contexto da história humana e arrancará a igreja desse mundo. A igreja é aquela instituição que ainda resiste ao espírito do anticristo. É o sal da terra, luz do mundo, a noiva do cordeiro, mas quando a trombeta soar com voz de autoridade, a igreja será arrancada. É o que o texto bíblico diz lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 16. Né? Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram em Cristo, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitaram
nas nuvens. Assim, encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Né? Além de que o que é arrebatamento, tem uma pergunta bem chave que muitas pessoas falam. A igreja passará pela grande tribulação? A resposta, né, essa pergunta tem sido ofertada por várias escolas. A igreja passará pela grande tribulação? Tem uma escola que afirma que não, a igreja não passará pela grande tribulação. Que escola é esta? É a escola pré-tribulacionista. Ou seja, antes da grande tribulação, a igreja será raptada, será levada com ímpeto, com força. E somente depois que ela for arrebatada, aí sim iniciará esse tempo de angústia para Jacó, que chamamos de grande tribulação, ou essa ira futura, ira vindoura. Mas há uma outra escola que afirma que a igreja passará pela metade dela. Na metade dela, ela será arrebatada, que é a escola mesotribulacionista, ou seja, os 3 primeiros anos, 3 anos e meio iniciais de falsa paz, uma tribulação menor, a igreja passará. E quando de fato chegar a grande tribulação, será arrebatada. Tem uma outra escola que é a pós-tribulacionista. Não, a igreja passará por todo o período da grande tribulação. Somente ao final dela será arrebatada. Bem, eu sou de uma escola, nós somos de uma escola, nós, né, da Assembleia de Deus, que temos uma visão dispensacionalista e que entendemos que Deus, ao longo da história, trabalha por várias alianças e, portanto, tem meios pelos quais ele atua, que são as dispensações, né, modelo de intervenção de Deus. Entendemos que, né, pós a morte de Jesus e a sua crucificação, cessou a 69 semanas de Daniel, e agora houve um hiato para começar a última semana de Daniel, que é um período de 7 anos, tá? Porque semana é a mesma palavrinha hebraica para anos. Portanto, são semanas de anos, 70 anos, melhor, 70 semanas de anos, 490 anos. A última semana, 69, terminou com até que ele fosse tirado, né? Tem a ver com a crucificação de Jesus, e agora, nesse tempo da dispensação da graça do Espírito, a esse ato, aguardando o recomeço quando ela for arrebatada. Eu afirmo aqui que a igreja não passará pela grande tribulação. Com base em quê, pastor? Com base em alguns textos que a Bíblia menciona, dentre os quais separei 3. O primeiro, Mateus 3, 7, até palavras de João Batista, que ele repreendendo os fariseus e os escribas, né, que estavam ali de engano. Ele citou uma doutrina do Antigo Testamento chamada ira futura, ira vindoura, que tem a ver com as dores de parto para Jacó, lá no contexto de Jeremias, o tempo de dor e de angústia, que também escreveu Zacarias, que tem até com a culminância na chamada Batalha do Armagedon. São temas que veremos mais à frente, em outras aulas. Né? Haverá uma aula que trataremos somente sobre a grande tribulação. Aqui diz o texto bíblico: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí mais à frente, Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Tessalônica, afirmou: e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja será livre da ira futura. E o texto que eu mais gosto nessa linha aqui, dentre tantos outros, é o texto de Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da grande provação ou tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Como nós guardamos a palavra da sua paciência, ele também nos guardará da provação, da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre todos aqueles que habitam na terra. Portanto, é uma palavra
profética que carrega promessa, e a promessa é que eu e você, igreja do Senhor, seremos livres da grande tribulação. Além dos textos que citei, tem outros muito mais, também há aqui uma leitura tipológica da Bíblia, que também que nos remete a essa ideia de libertação acerca, né, da grande tribulação. Que é o caso aqui, ó, Enoque, por exemplo, Enoque lá do Antigo Testamento. Ele foi transladado, veja, arrebatado, não morreu, não experimentou a morte, Deus o tomara para si, porque a partir, ou através do seu testemunho, porque a Bíblia diz que ele andava com Deus e Deus para si o tomou, né, porque alcançou o testemunho que lhe agradara, ele não morreu, e foi transladado, arrebatado, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, Enoque foi arrebatado. Aqui prefigura a igreja. Da mesma forma que Enoque foi transladado antes do dilúvio, a igreja será transladada antes da grande tribulação. Assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio, porque Deus lhe dera a arca, veja, pela fé, Noé, sendo divinamente avisado sobre as coisas que não aconteciam, temeu e fez uma arca, conforme Deus mandou, e salvou tanto a si e a sua família. Da mesma forma, Ló, Deus se revelou a Ló, o livrou de Sodoma e Gomorra, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Tanto Enoque, Noé, Ló retratam a igreja. Da mesma forma, Elias, o profeta, não experimentou a morte e foi arrebatado. O próprio Senhor Jesus subiu ao céu depois de ressuscitar também, aqui mostrando que o arrebatamento é uma coisa inventada, impossível, não. Já aconteceu aqui ideias que prefiguram esse fenômeno escatológico que acontecerá por A mais B. E Paulo avança na sua explicação sobre isso. Vamos lá. Eu queria aqui, nessa oportunidade aqui, em rápidas palavras, até analisar com você um pouco sobre o texto clássico de 1 aos Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. A primeira coisa, Paulo afirmou, no demais, irmãos, porém, irmãos meus, não quero, no demais, não quero que sejais-vos, perdão, no demais, não quero que sejais ignorante acerca dos que já dormem. Não quero que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Aqui a palavra dormem, dormir, é um eufemismo, é uma forma branda, suave de se referir aos que morreram. Paulo esteve em Tessalônica apenas 3 meses. Não teve tempo hábil de explicar a miúdo a doutrina da ressurreição, as questões futuras e tal. Então, isso provocou muitas confusões doutrinárias. E Paulo teve que entrar com sua carta para explicar, explanar e dar profundidade ao assunto. Porque, por mais que naquele contexto, a imortalidade era uma doutrina desenvolvida, mas o que marcava de fato era que uma vez morreu, acabou. Assim, não tinha essa crença da ressurreição como nós temos hoje, de forma tão consolidada, que o cristianismo trouxe para respaldar e avançar. Era uma doutrina muito ainda embrionária. Paulo aqui aprofundou, porque as pessoas morriam, e os entes queridos vivos sofriam, ficavam tristes. E ele falou, no demais, eu, porém, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os demais que não têm esperança são os pagãos, que ao perderem o ente querido, choram. Não somente um choro de perda, de tristeza, o que é uma ação psicológica normal, natural, típica do humano. É um choro contínuo, constante, de desespero, de angústia, que não se consola, não se conforta, algo que vai perdurando e vai minando a vida e a alma, e a pessoa perde a esperança. Chorar porque perdemos o ente querido, normal, natural, necessário, inclusive, sofrer o luto, mas não viver chorando, porque nós temos uma esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não saibam, que não tenham conhecimento. Eu quero que vocês tenham entendimento acerca dos que dormem. Ele afirma assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, não temos dúvidas da sua morte
e da sua ressurreição, porque de fato Jesus morreu, né? Uma questão dada, um fato verídico, bem como também a sua ressurreição, porque Paulo já havia ensinado com recorrência que Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 irmãos, a quase 500 irmãos, portanto, é uma prova cabal, incontestável. O próprio Lucas escreveu o seu livro de Atos e afirmou que ele apareceu com infalíveis provas. Você não poderá mais ver a sua aparição durante 40 dias, direto, ele aparecendo a muitas pessoas em várias ocasiões. Portanto, a sua ressurreição, na verdade, é inequívoca. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele diz, se nós não cremos na ressurreição, vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque se não é ressurreição, não tem sentido. Se não é ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se não ressuscitou, vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Então, para Paulo era algo dado. Aí ele fala, ora, entendam, não fiquem tristes acerca dos que morreram. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que dormem em Cristo, os que morreram em Jesus, na fé de Jesus, na fé com Jesus, estão sepultados com Jesus, os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer para si. Portanto, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus também ressuscitará aqueles que em Jesus morreram, ou seja, que morrem, né, crendo em Jesus. O texto é claro, né? Porque os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então, não quero que vocês sejam ignorantes. Tenham fé, esperança que nós encontraremos os nossos entes queridos, porque uma hora os mortos também ressuscitarão para a glória de Deus. O que ocorrerá com os mortos em Cristo? Aí ele afirma, ressuscitarão primeiro, né? Então, os que morreram, não acabou. Morreu, acabou. Morreu, não tem jeito. A ressurreição é para aqueles que morrem e Jesus vem e leva. Não, a ressurreição é do corpo, do corpo. Haverá aqui uma aula em que tratará somente sobre a ressurreição, tá bom? Vamos lá, né? E também ocorrerá a tal parousia, que é a vinda de Jesus, a volta dele. Acontecerá de um modo inesperado e trará repentina destruição para aqueles que não estão preparados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Portanto, será um momento de um abrir e fechar de olhos, né? No tempo do átomo. Portanto, fique atento, fique preparado. Quem estiver preparado ouvirá o som da trombeta. Pois, o mesmo Senhor, não é um outro Senhor, não é um Senhor que vamos inventar, construir, não, é o mesmo Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. E essa morte e ressurreição tem a ver com essa ação inquestionável, né, da Trindade. Quando o assunto é ressurreição, envolve a ação trinitariana, porque, veja, o texto afirma que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam na ressurreição. Aqui, o Pai, mas também nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Quem ressuscitou a Jesus? O Pai, né? Mas também nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele, no Pai, que dos mortos ressuscitou a Cristo. Portanto, Deus é o autor da ressurreição. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Disse-lhe, pois, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim, que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ou seja, credo nisto, aqui está mostrando uma ideia de que tanto o Pai quanto o Filho são autores da ressurreição. E também afirma que o Espírito Santo também é agente da ressurreição, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que atuou em Jesus e o ressuscitou dos mortos também reviverá o nosso corpo. Está lá. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito
que em nós habita o Espírito de vida, o Espírito de Deus, atuou em Jesus, ressuscitando dos mortos. E da mesma forma, quem dorme em Jesus, quem morreu em Cristo, e que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo gerará vida a esse corpo e o ressuscitará, e, é claro, também o transformará para a glória de Deus Pai. Assim diz o texto, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Que coisa poderosa, que coisa forte, né? A ressurreição, né, é obra de Deus, é obra da Trindade. Portanto, acredite, creia. Jesus é prova, inconteste. Ele e as primícias ressuscitaram. É verdade, vai acontecer. Os que morreram em Cristo ouvirão a sua voz, porque Jesus mesmo disse que os sepulcros ouvirão a sua voz e se abrirão, né? Além disso, o texto aqui em pauta de Tessalonicenses também afirma que os mortos ressuscitarão primeiro, né? É claro que estou aqui tentado explicar para você a doutrina da ressurreição. Não farei isso aqui agora porque o tempo não permitirá. Mas o fato aqui é que está dizendo que os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo, serão ressuscitados. E ao serem aqui ressuscitados, né, eles serão revestidos de incorrupção e de imortalidade. Não somente eles, também nós que ficarmos vivos, seremos transformados. É porque não se pode herdar ao reino de Deus a corrupção, porque assim como a corrupção não herda a incorrupção, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, é necessário que haja uma transformação, porque esse nosso corpo geme pela restauração. A natureza, como tudo, geme, né? E essa restauração acontecerá para os crentes, né, no momento do arrebatamento. Esse momento aqui exato, né? Que é um tempo do átomo. A Bíblia diz que os morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando forem ressuscitados, serão transformados e revestidos, né? Transformados de que maneira? Revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, ou, né, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, veja aqui essa ideia de que, né, os mortos serão ressuscitados. Mas quem será ressuscitado? É o corpo daquele que morreu em Cristo. Na primeira ressurreição, ele será morto. Porque, né, ressuscitado. É claro que essa ressurreição aqui existem etapas, né? A primeira etapa tem a ver com a ressurreição de Jesus e as primícias, né? E depois também aqueles que aguardam a sua vinda. E por fim, os rabiscos. Aí você tem que ler aqui com calma comigo o capítulo 15 aos Coríntios e analisar aqui as etapas, porque lá afirma assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Essa ideia aqui de ordem tem a ver com fileira, né? Com a ideia bem militar. Etapa, passo a passo. Primeiro as primícias, depois vem a grande colheita e, por fim, os rabiscos. Tem a ver com uma relação aqui com a forma como acontecia a colheita no Antigo Testamento. E Paulo usa essa cena para explicar também as etapas da ressurreição. Ressurreição quando será? Quando Jesus ressuscitou, né? A Bíblia diz que foi visto em Jerusalém alguns dos seus santos, né? Porque os sepulcros se abriram. Ao morrer, os sepulcros se abriram. Mas depois da ressurreição dele, eles saíram e foram vistos, inclusive, em Jerusalém. Está lá Mateus 27, 53, mais ou menos. Pode ler lá, né? E depois tem a grande colheita, que será agora, no arrebatamento. E, por fim, o rabicho, que é a parte final, que acontecerá
durante a grande tribulação, tá? Aí, pô, só lá no grande trono branco, depois de 1007, né, aí você vai ter a ressurreição dos ímpios, mas uma ressurreição sem que haja revestimento de corrupção e de imortalidade. Será o corpo, né, deteriorado para passar a eternidade sofrendo longe de Deus, que é a segunda morte, tá bom? Assim, além dos mortos que ressuscitarão, também os vivos serão transformados e glorificados. Aqui tem a ver aqui com a ideia de fato, de revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo será quando for transformado e revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Isso acontecerá exatamente no momento do arrebatamento. Não precederemos os que dormem. Não haverá vantagem nossa em relação aos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, né? E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados, né? Eles estarão primeiro, nós seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vamos aqui avançar para entender aqui. Bem, o que ocorrerá no arrebatamento? Todos serão arrebatados, juntos. Primeiro, os mortos ressuscitam. Depois de nós, seremos transformados. Isso tudo no abrir e fechar de olhos, né? É no tempo do átomo. E seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, né? Eles ressuscitam, há esse revestimento dele, do espírito e da alma que estão no paraíso, que vai se encontrar com o seu corpo. Nós ouviremos a trombeta e juntos com eles seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, aqui, os que morrem em Cristo e os que ficam vivos para a sua vinda, subiremos juntos. Encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Né? Ou seja, definição total da nossa eternidade em Cristo. Ou seja, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Uma pergunta básica. Quando isso acontecerá? Quando? Quando a voz de comando for dada. Aqui é a chave, quando a voz de comando for dada. Aqui vendo essa voz de comando, né? Que é o texto 4:16. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, lá, descerá do céu, ou seja, é de cima para baixo, uma ação de Deus intervindo na história humana, uma palavra de autoridade. Aqui a expressão com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus tem a ver com essa voz de comando. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele comanda, chama, né, o ajuntamento solene. Aqui, alarido é o grito de comando, é a convocação encorajadora. Aquela ideia assim, soldados, de pé, aquela coisa bem firme, bem forte, bem, né, assim, igreja, levanta-te. Aquela ideia de voz de comando, como um militar, de fato, aqui, que tem uma voz de comando, que tem todo um rito aqui, é uma cerimônia de tocar a trombeta, e a trombeta tem a ver com a convocação solene, tanto que tem vários toques, e cada toque tem a ver com uma ordem dada, e se a trombeta tocar de maneira indefinida, não saberemos que tipo de som, ou o que é tipo de tomar. Um toque só era uma convocação solene, 2 toques, uma convocação para a guerra. Então, aqui é uma convocação. É tocai a trombeta em Sião. Tocai a buzina em Sião é uma convocação solene. Aqui tem uma ideia aqui de autoridade. Primeiro, o alarido, esse grito de comando, essa voz de ordem, de estar preparado, estar apto. É chegado o momento, é chegada a hora, a trombeta toca, vem um som de alarido, um grande grito, com uma voz de arcanjo. Aqui, arcanjo tem a ver, essa referência à ação angelical, carregada também de autoridade. Aqui, o arcanjo Miguel, sempre uma referência em grande batalha, porque essa cena toda virá também cercada do tocar
da trombeta, porque ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta é de convocação, a trombeta é o chamamento solene, é um ato em que mostra majestade, grande ocasião religiosa, em que são chamados a estarem na presença de Deus. Resumo aqui, resumo. O som age como uma chamada de alerta, uma advertência acerca da ação que está para começar, e uma conclamação, uma prontidão, uma convocação solene, uma teofania cheia de autoridade, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E aqui vai para você a minha pergunta: você ouvirá o sonir da trombeta? Você ouvirá o tocar, o som da trombeta? Porque a trombeta soará, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos para a sua vinda, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ou seja, Jesus vem buscar a sua igreja e, portanto, temos que crer em sua vinda, orar e jejuar e vigiar em todo o tempo, esperar a sua vinda e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá arrebatar, buscar e salvar a sua igreja desse mundo pervertido e de sorte que estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia.